Hoje, no SOS Animal, visitamos as espécies autóctones e os inesperados hóspedes que encontram refúgio no Parque Biológico da Lausanne. No hospital, acompanhamos a saga de 2 gatos bebés que sofrem de uma gravíssima infecção ocular. Viajamos até às Astúrias para procurar vestígios da população de ursos pardos local. Estamos em Miranda do Corvo, em plena Serra da Lausanne, um sítio fantástico, onde está sediado o Parque Biológico da Serra da Lausanne, a Quinta da Paiva, que tem uma biodiversidade imensa de animais e também de vegetação. É importante perceber o que é que aqui se faz e é hoje isso que nós vamos ver. A primeira paragem da nossa visita é no recinto das aves de rapina. Aqui encontramos exemplares de várias espécies autóctones que têm em comum o facto de terem sofrido acidentes ou maus tratos que lhes causaram lesões permanentes, tornando inviável a sua devolução à natureza. Às nossas aves de rapina, que então são muitas delas entregues pelos cervos. Temos aqui os nossos bufos, eles escondem-se muito bem. São 4 aqui, não é? São 4, exatamente. Eles são peritos em camuflagem. Muitas vezes estou aqui e nem os consigo. Onde é que eles estão? E eles não se todos bem aqui? Não se todos muito bem. Inclusive há 2 deles que gostam muito de estar a namoricar de vez em quando. E é engraçado, as pessoas gostam muito de reparar nesses pormenores. Temos também um Açor que foi contra linhas elétricas, foi eletrocutado. Também tem assim, não voa muito bem e de vez em quando tem assim os ataques neurológicos. E temos muitos que não voam, problemas de asas, patas e acabam por não conseguir ver. Todos trazidos para aqui pelas forças policiais que se dedicam a recolher estes pelo animais. CEPNA, que depois muitas vezes encaminha para os centros de recuperação e eles por si só entregam-nos as aves quando têm excedentes ou quando a solução é a eutanásia. Então, em vez disso, nós aceitamos com todo o gosto. Sim. Para nós é bom, para as pessoas é bom. Para os animais e para os animais então é fantástico. Muito bem. Estes aqui são os lamas, não é? Sim. Vieram do Peru, fizeram uma grande viagem. Exatamente, uma grande viagem desde a América do Sul até aqui, até nós. E costumam ser bastante curiosos e vir ter connosco. Têm a particularidade de cuspir quando estão um bocadinho irritados. Não é nada simpático. Até hoje não tivemos qualquer problema com eles. E são animais até bastante simpáticos e curiosos. Sim. Mas estes têm uma particularidade. Estes foram utilizados em investigação científica, não é? Em testes para animais. Sim. E depois o parque recolheu-os. Exatamente. Eles estavam a ser utilizados. Quando acabou os experimentos, iam provavelmente ser abatidos. Então o parque acolheu, sendo uma exceção então à nossa coleção de animais de fauna ibérica, de modo a podermos tê-los aqui e eles não serem abatidos. Estes animais foram utilizados, como já aqui foi dito, em experimentação animal. Era importante abolir esta prática científica discutível, porque existem tantas alternativas. Estes animais estão aqui, mas a maior parte dos animais são simplesmente abatidos ou morrem durante a experimentação animal. Devemos melhorar e abolir esta prática muito pouco prática da nossa realidade. Continuando o percurso de descoberta deste parque biológico, visitamos um simpático casal resgatado de uma situação de exploração na indústria do entretenimento. Estamos em frente à casa de 2 ursos que foram resgatados num circo em Espanha. Margarida, conta-me um bocadinho desta história do Sandro e da Berta. Acho muito bem o Sandro, gosto do nome. O Sandro e a Berta foram 2 ursos que foram resgatados de um circo. Mais tarde, acolhemos, construímos este local especificamente para eles e fomos acolhê-los e estão cá connosco há 4 anos. Já foram bem contentes, já tiveram um filhote, juntámos os nomes e foi o Sambé, Sandro mais Berta. Às vezes isso não dá muito bom resultado. Mas desta vez correu bem. E pronto, estão cá connosco, resgatados, vivem uma vida feliz, gostam muito de estar agarradinhos um ao outro. Observas algum comportamento, alguma estereotipia nestes animais, uma vez que vieram de circo, não é? E tiveram expostos a um ambiente que não é de todo adequado para animais? Não, ao longo do tempo eu penso que eles foram perdendo
Qualquer tipo de característica que pudessem ter, eles estão bastante adaptados aqui, mesmo entre eles dão-se muito bem. Connosco, nunca vimos aquele contexto de estarem aqui parados, parece que fazem malabarismos. Não, isso não. Fazem assim. Não. Eles, aliás, gostam muito de estar a dormir durante a tarde. Ao final do dia mexem-se mais, mas nunca o comportamento estereotipado, sim. Ainda bem. O nosso país ainda não tem uma legislação que proteja efetivamente os animais de circo. Para se ter uma ideia, a recente alteração à Lei de Proteção dos Animais não engloba os animais de circo, o que é inaceitável. Um maltrato animal tem que ser considerado maltrato, seja um animal de circo, de pecuária, considerado de espetáculo ou doméstico. Mas não existe nada que seja standard e que efetivamente proíba a utilização de animais em circo. Por isso, Portugal tem que dar este passo e tem que assumir que os animais não são palhaços e não são para estar em circos. Mas na Península Ibérica não é só em circos e parques que se podem encontrar exemplares de ursos pardos, uma vez que estes animais fazem parte da fauna autóctone peninsular. Em Portugal, os ursos extinguiram-se entre os séculos XVIII e XIX, mas uma pequena população conseguiu sobreviver no norte de Espanha, onde um bem-sucedido projeto de reintrodução tem garantido a continuidade e o crescimento da espécie. Decididos a seguir o rastro dos grandes ursos ibéricos, dirigimos-nos para norte, para as remotas serras do Principado das Astúrias. No hospital da SOS Animal, Helena Felizardo aguarda com 2 pacientes pediátricos que trazem de outro consultório um diagnóstico muito difícil. Resgatados numa colónia de gatos de rua, os 2 bebés têm uma grave infecção nos olhos que não tem cedido a antibióticos. Estes gatinhos são gatinhos de rua que eu recolhi há cerca de 15 dias. Estavam com os olhos, eu vi logo, portanto, num estado péssimo, cheios de ramelas, super infectados. Estavam esqueléticos. Quando eu olho para eles, estão a ser comidos vivos por pulgas e pela infecção dos olhos. O cirurgião Fausto Brandão é chamado para observar os animais. Confirmada a gravidade da situação, o médico veterinário decide avançar de imediato com a cirurgia ocular. Tal como suspeitava, ambos os olhos do gato preto estão comprometidos e têm de ser retirados, mas consegue salvar um dos olhos do outro gatinho. Durante a operação, Helena espera ansiosa. São muitas as interrogações que tem em relação ao futuro dos 2 gatos. Estou um bocadinho ansiosa, estou preocupada com o gatinho mais pequenino, porque ele, apesar de ter recuperado muito bem, ainda tem pouco peso. Soube desta situação e tive 3 dias até ir buscar os gatinhos, exatamente porque o meu problema era esse. Onde é que eu vou pôr os gatos se os gatos não puderem ser devolvidos? O que é que eu faço com mais 2 gatos? E que mal consegui dormir nessas noites e, portanto, foi impensável e tive que ir buscar os gatos. Helena, a cirurgia correu bastante bem em ambos os gatos. Tal como tínhamos previsto num deles, ambas as estruturas oculares estavam bastante afetadas e tivemos que proceder à enucleação bilateral, tal como tínhamos previsto. Exatamente. Relativamente ao tigrado, as coisas são muito mais animadoras. Estava completamente visual de um olho, o outro enucleámos e penso que dentro de 12 a 15 dias poderá, mais tardar, voltar para a sua colónia. Quando os recolhi, seria para tratar. Percebi logo que a situação era complicada e, portanto, eventualmente, tentar arranjar donos, claro. Não havendo, seria para devolver à colónia, ao sítio onde estavam. Quando percebi que o gatinho preto e branco ficava mesmo cego dos 2 olhos, foi uma hipótese que deixei de ponderar completamente. E o outro, tentarei arranjar donos. Se não conseguir, tem que ser devolvido, que não tenho condições para ficar com mais um animal, pronto. E apesar de me custar muito, tenho que dizer, é o que tenho que fazer, porque ele vê de um olho, portanto, terá alguma possibilidade de ter, enfim, uma vida normal, digamos, e portanto, terá que ser devolvido, sim, à colónia dele. Na
Nas Astúrias, a Cordilheira Cantábrica estende-se numa sucessão de picos, vales e montanhas, ao longo de 480 quilómetros. No coração desta belíssima região, encontramos o Parque Natural de Somiedo, uma área protegida desde 1988, considerada pela Unesco Reserva da Biosfera. Luís Fernando Alonso, o diretor do parque, dá-nos as boas-vindas a um território onde o turismo de natureza não para de crescer, impulsionado por uma também crescente população de ursos pardos autóctones. El oso es el emblema del parque y es un poco lo que viene buscando el 90% del turismo. Atrae también otro tipo de personas que a lo mejor también a la vez de ver el oso pues pueden ver otro tipo de fauna, como son las aves o como recientemente, por ejemplo, son las mariposas. Por ejemplo, disponemos de unas 145 variedades de mariposas distintas, de las 200 que hay en todo el país. En la Cordillera Cantábrica hay dos poblaciones de oso pardo. La población oriental, que es una población mucho menor, y la población occidental, que es donde estamos ahora, que es el núcleo de población grande, ¿no? Estas dos poblaciones están separadas físicamente por distintos accidentes, sobre todo generados por la actividad humana, como son las carreteras o vías de comunicación. Una de las principales tareas que lleva haciendo el gobierno del Principado y los gobiernos de las comunidades limítrofes son intentar que se unan esas dos poblaciones para permitir así que las poblaciones de osos se puedan juntar y el perfil genético pues, sea más diverso y poder fortalecer la población total de osos en la Cordillera Cantábrica. No olvidemos que un parque se crea con dos finalidades principales, o tenemos dos patas principales. Una es el mantenimiento de la biodiversidad de una zona de especial valor natural, y otra es el desarrollo sostenible de la población que vive en el parque. Y en ese aspecto Somiedo es puntero porque también ha conseguido tener un desarrollo sostenible adecuado y eso nos facilita mucho la relación con las personas que viven aquí. Marcos Simão, habitante de uma aldeia vizinha, é um dos elementos da Patrulha Urso, uma força criada pela Fundação Urso Pardo como parte integrante da sua estratégia de conservação do mais famoso habitante local. A principal tarefa destes vigilantes é monitorizar as populações de ursos pardos do parque. Sendo estes animais furtivos e muito difíceis de observar, o patrulheiro procura indícios da sua presença para seguir o rastro formado pelas marcas que deixam no terreno. En verano, entonces los osos son omnívoros, comen de todo, pero en esta época del año ya empieza a haber frutos. Y ahora, como vemos aquí, esto es un peral, y aquí en el suelo, pues, como vemos, tenemos un excremento de pera, de un oso que estuvo esta noche aquí comiendo peras. Según comen frutas en los árboles, entonces rompen las ramas. Entonces, uno de los indicios que buscamos son las ramas rotas. Podemos ver excrementos y también podemos ver huellas. En zonas que esté húmedo en los caminos también dejan marcadas las huellas. Como hemos visto en el camino, cuando subíamos hacia aquí, pues hay piedras levantadas. Levantan las piedras para comer los insectos que hay debajo, hormigas, todo tipo de gusanos, todo tipo de insectos que hay, pues se los comen también. Pues mira, aquí tenemos un colmenar de abejas y a los osos les encanta la miel, ¿no? Son muy golosos. Entonces, como podemos ver aquí, siempre se las ingenian para poder pasar a las colmenas. Entonces, en este caso tenemos aquí esta verja metálica, como veis, se la ha roto entera y ha pasado hacia adentro. Bueno, cuando, por ejemplo, como con los frutales también y todo lo que es daños, tanto de ganado como en este caso de colmenas, el dueño llama a un guarda de la consejería, un guarda que es el que viene a tasar los daños. Si le rompe 2 o 3 colmenas, lo que hace es pagárselas al apicultor, en este caso. No passado, os ursos foram impiedosamente perseguidos, quase até à extinção, pelas populações locais, com quem competem pelos recursos do território. Mas graças aos esforços de conciliação das autoridades e ONGs como a Fundação Urso Pardo, hoje a convivência é pacífica e as populações destes animais têm crescido sustentadamente.
Apesar disso, e de todos os nossos esforços, ainda não conseguimos observar de perto o maior predador da Península Ibérica. O que vale é que amanhã é outro dia. A seguir no SOS Animal, recordamos Cici e Aidan, as cadelas resgatadas da miséria absoluta pela SOS Animal. No sul do país, encontramos grandes bandos de uma das aves mais emblemáticas daquelas paragens, a cegonha branca. Visitamos um centro para idosos na Gafanha do Carmo, que adotou uma estratégia inovadora para combater a solidão. Hoje recordamos Cici e Aidan, duas cadelas resgatadas pela SOS Animal que sobreviviam num estado de indigência total. Elas foram encontradas em condições muito más. Na altura, era uma altura de chuvas e, portanto, elas estavam num descampado, numa barraca, sem condição nenhuma, sem água, sem comida, envoltas praticamente em lama. A Cici, que tem um pelo mais intenso, estava cheia de nós, pronto, teve que ser lavada, teve que ser tosquiada, tinha uma otite brutal em ambos os ouvidos e, portanto, teve que entrar num processo de reabilitação. Esta também estava muito subnutrida, também teve que, aos poucos, recuperar. Atualmente, as duas cadelas continuam juntas e partilham com outros animais uma animada família adotiva. Na altura, teve que servir de família de acolhimento temporário para tentar reabilitá-las o melhor possível para serem dadas para a adoção. Elas, a serem adotadas, tinham que ser adotadas juntas. E porquê? Porque elas têm uma cumplicidade muito grande, porque devem ter vivido a mesma tristeza e os mesmos maus tratos, ambas. Por isso, era condição que elas ficassem as duas juntas e ficaram. Animais destes já com alguma idade, não é fácil de se arranjar famílias de adoção. E, portanto, pronto, o tempo foi passando, apesar dos nossos apelos, até que, por fim, pronto, o lar foi este, elas ficaram por cá. A primeira semana que elas vieram para aqui, pronto, muito assustadas. Aliás, tudo o que fosse um buraco era para elas se esconderem, porque era o que elas efetivamente estavam habituadas, era a viverem no meio dos escombros, no meio da lama, num buraco qualquer. Tinham medo de tudo e de todos. Penso que elas agora estejam bem, estejam felizes e, acima de tudo, perderam muito os medos que tinham. Cici e Aidan contam também com a companhia constante do pai da sua tutora, que não perde uma oportunidade de mimar as duas cadelinhas. Penso que, em termos de combate ao isolamento e à solidão dos nossos idosos, seria uma mais-valia se cada um pudesse ter o prazer de ter um animal, quer seja um gato, quer seja um cão, porque efetivamente é uma companhia e quem tem animais não sofre de solidão. Hoje rumamos ao sul, de olhos postos no céu, em busca de uma das mais emblemáticas aves que habitam o território nacional. As majestosas cegonhas brancas, presença habitual em campos, vilas e cidades portuguesas, encantam quem as observa em gracioso voo, a repousar no ninho ou enquanto se alimentam no chão. Carlos Pacheco, biólogo e conservacionista, faz parte de um grupo de cientistas que estuda os hábitos e os padrões de comportamento destes animais. As cegonhas são aves de grande porte, são da família Ciconidae, portanto são aves tendencialmente aquáticas, embora as cegonhas em Portugal ocupem habitats aquáticos, mas também zonas de pastagem, de sequeiro. E é uma espécie que foi muito comum em tempos, terá tido um decréscimo acentuado e desde os anos 70 para cá tem vindo a recuperar e neste momento tem uma população bastante grande no nosso país.
A grande maioria está na zona sul, portanto, Alentejo é onde se concentram as maiores populações, os maiores núcleos, mas depois também existe no Algarve, as beiras interiores, até atrás dos montes, e nos últimos anos tem havido uma expansão muito notável por toda a zona costeira e para norte estão a aparecer no distrito do Porto, no Minho, em sítios onde não nidificavam há muitas décadas. As cegonhas brancas estão muito habituadas à convivência com os humanos. Não é nada invulgar vermos, por exemplo, montes no Alentejo, casas térreas muito baixas, habitadas com um ninho de cegonha em cima. E, presentemente, elas ocupam as nossas cidades, nidificam em chaminés, em edifícios, em locais muito perturbados, digamos assim, junto de estradas, em postos de telefone, em situações que estão em estreita ligação com as pessoas e, portanto, é uma espécie muito associada aos humanos e às atividades humanas. As cegonhas brancas tendem a ser coloniais, tendem a agrupar-se. As colónias podem ser mais ou menos densas, consoante a disponibilidade de alimento. A ferramenta de comunicação por excelência das cegonhas brancas é o bico. Portanto, elas batem o bico, produzem aquele som bastante característico. Normalmente, o bater do bico é associado a um movimento em que elas atiram a cabeça para trás, deixam cair as asas e tem essencialmente duas funções. Uma é uma função de estreitamento das relações dos elementos de um casal, em que o macho ou a fêmea estão no ninho, o outro elemento do casal chega e sempre que há um a chegar, elas fazem esse cumprimento. Portanto, há sempre esse bater de bico, como que o render da guarda, há sempre essa comunicação. Por outro lado, também serve como uma ferramenta de aviso a outras cegonhas. Portanto, elas usam-nas também em contexto agressivo. Por exemplo, se estão a disputar um poiso e há uma cegonha que tenta pousar, é frequente vê-las bater o bico a dizer este está ocupado. As cegonhas migram para a África entre julho e agosto e regressam em novembro aos territórios de reprodução. Um padrão migratório que muitos indivíduos têm modificado, permanecendo no país ao longo de todo o ano. Os indivíduos reprodutores nas últimas décadas têm tendido a ficar mais por cá e a tornarem-se residentes e sedentários. E os indivíduos jovens, maioritariamente, continuam a fazer deslocações de migração para a África. Quando se fez o primeiro censo de invernantes, em meados dos anos 90, a população nacional nesse período de inverno foram 300 indivíduos, cerca de 300 indivíduos. Atualmente são 14 mil. Portanto, houve um crescimento exponencial da população que cá passa esse período do ano. E isto deveu-se essencialmente a dois fatores. Foi as cegonhas adaptarem-se aos aterros sanitários e passarem a utilizar os aterros como uma fonte de alimento que é particularmente importante nesse período. E também o facto de se ter expandido uma espécie exótica, que é o lagostim vermelho da Louisiana, que teve uma expansão enorme. E não só isso, como é uma presa que fica disponível no período de invernada, quando as outras presas são escassas. Portanto, e esse é um dos fatores que provavelmente permitiu às cegonhas sedentarizarem-se e terem vindo gradualmente a ficarem residentes nas mesmas áreas. A sua alimentação em meio natural é essencialmente constituída por anfíbios, répteis, micromamíferos. Por exemplo, é frequente vermos as cegonhas atrás dos tratores quando eles lavram, portanto, a apanharem minhocas e ratinhos que saem. E em algumas zonas do país, nomeadamente no sul, onde elas frequentam muito áreas com agricultura de sequeiro, dependem imenso dos insetos, dos gafanhotos principalmente. Há uma mortalidade ainda bastante elevada, por exemplo, por eletrocução, em linhas de média tensão, principalmente, em que as cegonhas gostam muito de pousar nesses sítios para dormir ou para se reproduzirem, fazem contacto com o poste e com o fio, ou com dois fios, e são eletrocutadas. Portanto, esse é um problema que causa muita mortalidade todos os anos. Há também problemas de colisão com linhas elétricas. Há problemas de mortalidade também associados aos aterros sanitários por elas utilizarem, portanto, esses locais em grandes densidades. É mais fácil propagarem-se doenças, mas também de ficarem presas em fios, em redes,
de terem problemas devido a coisas que ingerem que estão contaminadas e, portanto, isso provoca também alguma mortalidade. Há uma diretiva europeia que indica que todos os aterros deveriam estar encerrados até 2018 e o tratamento dos resíduos passar a ser feito em sistema fechado. Ora, isto poderá trazer consequências às cegonhas e nós ficámos muito curiosos de perceber qual seria o comportamento das aves, uma vez que uma das principais fontes de alimento desaparece. E, portanto, perceber se os indivíduos retomam os comportamentos migratórios ou não e acompanhar isso. Questões fundamentais para garantir a proteção deste animal icónico, elemento integrante de tantas paisagens rurais, de norte a sul do país. Viemos até Ilhavo para conhecer um projeto inovador que adotou uma estratégia inteligente para combater a depressão e solidão que atinge a população sénior. E adotou é mesmo a palavra certa. A pensar no bem-estar dos seus utentes, o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo acolheu 2 animais de estimação que os acompanham diariamente. E o resultado não podia ser melhor. Olha, esta é a Diana, é o Vadio. Anda cá. Tu, tão bonitinho. Olha, o Vadio está cá desde janeiro de 2012, que veio ter connosco. Ele é que escolheu a nossa casa. Ele era abandonado e num dia num passeio ficou por cá. Daí o nome Vadio. Exatamente, exatamente. E a Diana está cá desde junho deste ano. E era um cão-guia que reformou porque ganhou algumas fobias e nós resolvemos acolher na nossa casa e tem feito milagres juntamente com o Vadio. Por acaso é muito bem pensado, um cão reformado que vem aqui para Exatamente, que vem fazer companhia às pessoas também que já estão reformadas. Queres mostrar o resto do centro? Claro, claro. Vamos aqui agora já à sala principal. Sou gerontóloga, ou seja, a gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento. Eu estou aqui para, tal como todos os outros elementos da equipa, fazer destas pessoas mais felizes e dar qualidade de vida às pessoas com mais idade. O projeto do Vadio, dos animais da nossa instituição, nós chamamos cientificamente de sinoterapia. É um projeto que nasceu com a colaboração da Sofia e foi logo no 2º ano da instituição. E o Vadio e a Viana estão inseridos em tudo aquilo que fazemos. É incrível porque nós até costumamos dizer, onde a Viana e o Vadio não podem ir ou onde não podem participar, nós também não participamos. Aqui é então o grande recreio da Viana e Vadio. É aqui que eles andam sempre a correr, a brincar. Está aqui a Dona Vitória a treinar a Viana. Temos aqui uma treinadora. Consegue, Dona Vitória? Consegue treiná-la? Deita, deita. Muito bem. Muito bem, muito bem. Mas não é só a Viana que merece atenção especial. O Vadio também tem muitos amigos e muitas camas onde dormir. No entanto, todas as noites vai bater na mesma porta. Vamos conhecer a dona do seu coração. Ele, quando vai cá sempre ter. Vai sempre cá ter e eu deixo a porta encostada e ele abre e entra. Quer tão bem como quer uma pessoa. A nossa grande missão é mostrar às pessoas que isto é um milagre, que acontece todos os dias. E nós gostávamos muito que mais milagres acontecessem nas casas como a nossa. Neste lar, diversão é mesmo a palavra de ordem. E as atividades no exterior também são fundamentais para promover o equilíbrio físico e mental de todos os habitantes do centro. Vocês fazem muitas vezes estas atividades, trazer os utentes e os cães até à praia, mesmo de inverno, de verão, sempre? Sim, até porque vivemos aqui mesmo à beirinha da praia e aproveitamos sempre este lugar espetacular e é mesmo das atividades que as pessoas atribuem mais significado e é das coisas que costumavam fazer já antes de entrarem para a instituição, então agora que estão na instituição fazemos questão de manter esta rotina.
Desejo francamente que este bom exemplo do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo inspire instituições do norte a sul do país e assim mais animais abandonados encontrem um lar que tanto precisam e os humanos um fiel amigo, porque o amor é o melhor remédio, palavra de médica. A seguir no SOS Animal. No hospital, continuamos a acompanhar a recuperação dos 2 gatinhos bebés que perderam a visão. Nas Astúrias, vivemos um inesquecível encontro com uma família de ursos pardos. Uma das preocupações de quem tem animais são as férias. Mas férias não deve ser preocupação, deve ser prazer e lazer. Hoje estamos no Hotel Palácio da Lausanne, onde podemos associar esse prazer e lazer à despreocupação total de termos os nossos animais de companhia connosco. Aqui, os animais são tratados como verdadeiras estrelas. Lausanita comporta-se como dona e senhora deste território luxuoso, que já foi quartel-general das tropas gaulesas durante as invasões francesas. Aliás, reza a lenda que o general Massena jantava nesta sala quando foi informado da derrota das suas tropas, tendo deixado a refeição a meio. Diz-se mesmo que terá sido o seu rival, o Duque de Wellington, a terminar o repasto. Para além de exuberantes jardins e outras comodidades, no hotel existem vários quartos preparados para acomodar visitantes de 4 patas, com o mesmo requinte e conforto com que são recebidos todos os hóspedes. Paulo, conte-me cá, esta política pet-friendly e ter aqui a Lausanita no hotel, foi ideia sua ou já era política do grupo? Não era política do grupo, foi uma ideia que resultou de um pedido que nós tivemos, que nós recebemos de uma associação de resgate de animais de Coimbra, ao qual respondemos com a oferta de um voucher para a angariação de fundos. E depois eu tentei, por várias vezes, ver se conseguia adotar um animal dessa associação. Ele já é um porte grande, portanto eu queria um porte mais pequenino. E depois já arranjou a Lausanita. E é aí que arranjamos a Lausanita, que faz parte integrante da experiência do hotel e da família do hotel. A hotelaria em Portugal continua muito fechada para receber os animais em geral. Sim. Qual é o seu conselho para a hotelaria em geral? Abram as portas aos animais. As pessoas não se sentem separadas de uma parte da sua vivência, que é o caso dos animais de estimação. Claro. E, portanto, eu acho que isso é extremamente importante. Perfeito. Fica então esta recomendação de Paulo Teixeira de Carvalho, mas também da SOS Animal. Hoteleiros de Portugal, serviços em geral, abram as vossas portas aos animais porque eles são membros da nossa família. Por isso, um cliente satisfeito é um cliente que volta sempre. Duas semanas depois da operação, os 2 gatinhos cegos regressam ao hospital da SOS Animal para a última consulta pós-cirúrgica. Fausto Brandão, o cirurgião responsável pela intervenção, revela-se muito satisfeito com a recuperação dos 2 irmãos. Muito bem, aqui o nosso amigo Negrito está perfeitamente cicatrizado, sem complicações. Há aqui ainda um restinho de fio de sutura que irá eventualmente sair a curto prazo. Em termos de cicatrização está perfeito. Não está completamente invisual, mas vai fazer a sua vida de uma forma perfeitamente normal. Uma vez que ele conhece o espaço, vai começar a interatuar com as pessoas e com os animais de uma forma normal. Vamos ver o nosso amigo Tigrado. Pelo que vemos, Helena está perfeitamente idêntico ao irmão. E cá estamos, ok? Um olho completamente normal, o outro absolutamente cicatrizado. Tem ainda um bocadinho de trato de fístula,
que é normal. Muitas vezes acaba por drenar um pouquinho de substância por causa da infecção que estava instalada, não é, naquela altura, mas Sim. está perfeitamente normal. Muito bem. Este deve estar um maluco, não é? Sim, a subir e descer as coisas. brinca, corre. Muito bem. Do ponto de vista desta parte cirúrgica e cicatrização, alta clínica, tudo. portanto estão completamente dispensados. Por fim, a Liliana vai ficar com algum deles? Eu queria tentar a adoção conjunta agora, porque verifico que o preto segue muito o outro irmão. Essa seria a situação ideal. Uma vez que até inclusivamente a própria interação social destes dois está bastante já forte. Sim, vamos exato. ver a partir de agora. Pronto, vamos ver, isso é o ideal. Se não for possível, pronto, ficarei Vai com ser. um e pronto, e o outro, mas Vai vamos ser. ver. Certamente Vou fazer vai por isso. aparecer alguém que vai adotar os dois. Há algum Deus coração ouça, grande. Deus queira que sim. Apesar da deficiência dos dois irmãos, Helena não demora muito tempo em encontrar dois corações grandes disponíveis para os acolher. Em casa de Fernanda e Stefan, visitamos Stevie e Camões, agora integrados numa família numerosa. Víamos anúncios todos os dias e não queríamos de todo comprar nenhum animal de estimação, mas de facto não nos comoveu nenhuma situação em específico. Um dia encontramos um anúncio em que a história dos dois me comoveu bastante. Então, de imediato, respondi ao anúncio, combinámos no fim de semana seguinte ir buscar os bebés. Nós sentimos que eram aqueles gatos logo quando vimos as fotos. Foi ver as fotos e, sim, temos que ir lá. E até nos custou bastante até ao fim de semana estarmos à espera com a emoção. O que eles nos trouxeram à nossa vida foi muito amor, muita alegria. São bichinhos irrequietos. As pessoas pensam que, como são cegos, que vão estar ali muito parados, muito sossegados, porque não se mexem, porque não veem, e não é nada assim. Eles vão estimular os outros sentidos todos e a visão nem lhes vai fazer falta, entre aspas, porque é uma situação que eles ultrapassam muito facilmente. Não é por aí que eles vão deixar de brincar e de saltar e de arranhar e de morder, não é por aí. Não tenham medo de adotar um animal com características especiais, porque eles superam todas as expectativas. O nosso apelo é que as pessoas não pensem tanto, sintam mais e que adotem. Nos trilhos do Parque Natural de Somiedo, continuamos à procura dos ursos pardos selvagens que subsistem nesta região das Astúrias. Guilherme Palomero, presidente da Fundação Urso Pardo, há mais de 20 anos que percorre estes mesmos caminhos para os encontrar. Un hormiguero roto seguramente o por un oso o por un jabalí. Y mira, este ya tiene muchas bayas maduras. Estas bayas ahora las buscan mucho los osos. Esto es un pudio y estas bayas negroazuladas, que quiere decir que ya están maduras, son consumidas por los osos ya por su azúcar. Y es un buen momento para nosotros porque los osos salen del bosque y les podemos ver cómo comen estos frutillos durante horas a veces y podemos completar los censos de osas con crías y podemos aprender permanentemente de su comportamiento y, por supuesto, disfrutar con su presencia. Guilherme procura uma ursa com crias que foi avistada há pouco nesta zona. E os primeiros vestígios da sua presença não tardam a aparecer. Bueno, ahí tenemos a la osa con las dos crías que estábamos buscando. Qué bonita. Preciosos. Están comiendo los frutos del pudio. Mira, ahora está pasando un canchal carizo. Está pasando un canchal que se la ve muy bien. Ahora se meterá a comerles en aquellas otras matas, pero ahora se la ve muy bien. Preciosa, una osa preciosa. Y los enanos ya la imitan y ya están buscando, los ositos ya están buscando las frutas igual que su mamá. Ya. Un espectáculo maravilloso.
Bueno, cuando empezamos hace ya más de 2 décadas, el oso estaba, vamos, en el borde del abismo. Estaba a punto de extinguirse. Quedarían 60, 70 osos desperdigados por toda la cordillera cantábrica. Seguían siendo cazados ilegalmente y había años que contábamos 3, 4 osas paridas con pequeñitos en toda la cordillera. En poco más de 2 décadas se ha triplicado la población. Y el año pasado, en el 2015, tuvimos el récord de osas con pequeñitos, 40 osas acompañadas de sus osegnos. Es una noticia magnífica, maravillosa. Es la mejor medalla que le pueden dar, el mejor premio que le pueden dar a un conservacionista, a una fundación como la nuestra. Al principio, como veíamos pocos, les contaba. Luego ya he dejado de contarlo y verdaderamente ahora hay una población que ha crecido de osos en la cordillera cantábrica, en torno a 250 osos. No se sienten hostigados por los humanos, conociendo sus costumbres, no es difícil verles en algunas épocas del año y ahora ya perdemos la cuenta de los que vemos, afortunadamente. Los osos cantábricos son osos pardos. No son los osos pardos más grandes, como esos que hay en Alaska, que pueden pesar en las costas salmoneras 500 kilos o más. Nuestros osos, nuestros grandes machos, pueden superar los 200 kilos. Son animales que se llaman pardos, pero que tienen una variedad de diseños y de colores sorprendentes. Y luego son animales omnívoros, que comen de todo. Pero nuestros, el 85% de su alimentación proviene del mundo vegetal. Son unos grandes vegetarianos. Con el incremento de la población pues han surgido retos de conservación nuevos. El principal es evitar los conflictos con los humanos. Con los grandes carnívoros tenemos que no ir a protecciones muy estrictas, sino a buscar las mejores fórmulas de coexistencia con los humanos. La población de osos está creciendo, es una magnífica noticia, el escenario social es favorable, esto hay que mantenerlo, y ya los primeros osos empiezan a estar muy cerca de la frontera con Portugal. Yo creo que que en breve, probablemente no muy lejos en el tiempo, compartamos no solo los linces, sino también los osos. Também nós esperamos que este gigantesco esforço de conservação do grande mamífero cantábrico dê frutos e que em breve os ursos pardos selvagens possam voltar a habitar os montes e os bosques de Portugal. No próximo SOS Animal, visitamos no sul de Espanha o único centro ibérico que recolhe primatas e grandes felinos resgatados de circos e de cativeiro ilegal. No refúgio Missão Patas Felizes, aprendemos que os cães idosos também têm direito à vida e ao amor incondicional. No Alentejo, conhecemos uma equipa que se dedica a proteger borboletas, libélulas e outros insetos autóctones.